Olá, paz e graça, tudo bem? Aqui é seu irmão em Cristo, Leovânio Silva, e hoje nós falaremos aqui no nosso canal um pouco sobre o conflito, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e também traremos aqui uma leitura teológica sobre o que está ocorrendo na Rússia, não apenas na Rússia, mas em muitos outros países. Uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, por exemplo, diz que, segundo dados da ONU, existem hoje no mundo cerca de 28 conflitos armados, né? Conflito armado. Então percebemos aí que além da Rússia, além da Ucrânia, nós temos aí uma série de outros países envolvidos em conflitos armados e desencadeando, por sua vez, uma onda de imigração, de refugiados, de mutilados, de órfãos, né? Uma série de problemas sociais que decorrem desses conflitos. Agora, é claro, houve um destaque da mídia, né, com relação, vocês já estão acompanhando aí a mídia trabalhando massivamente, né, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não podemos ignorar que existem tantos outros conflitos. E lembrando que nós, enquanto cristãos, nós temos alertado ao mundo acerca desses conflitos, acerca desses confrontos, desde que, né, nós nos entendemos por cristãos, desde lá, né, da Galileia, desde lá do Oriente Médio, né, de quando Cristo anunciou as boas novas juntamente com os discípulos, que nós estamos anunciando essa mensagem, né, de que no final dos tempos ocorreria esses problemas, né, esses conflitos e todos os outros problemas que decorrem, não apenas do conflito, mas da fome, né, da miséria, da escassez. E nós temos trabalhado isso o tempo todo, temos falado em nossos cultos, em nossas igrejas, nós temos sinalizado, alertado o mundo. Claro, e às vezes as pessoas nos questionam, olha, mas no mundo sempre houve conflito, sempre houve guerra, sempre houve fome, né? O que diferencia, digamos assim, nos últimos 70, 100 anos, a questão da guerra, é que a guerra ela tornou-se muito mais agressiva, é que a guerra ela tornou-se muito mais letal, né? O rastro de destruição ela se estende, né? Tem em proporções inclusive inimagináveis, porque a gente não se utilizou até hoje todo o potencial bélico que existe no mundo. Então, assim, e os motivos, né, que levam à guerra, que levam ao confronto, que levam à fome, que levam à miséria. Então são muitos os aspectos, né? São muitos os fatores, são múltiplos os fatores que levam ao confronto, que levam à guerra e tantas outras mazelas sociais que nós temos em nossa sociedade. Então, além da Rússia, além da Ucrânia, claro que a mídia trabalha por ser a Rússia uma nação que tem um potencial bélico gigantesco, é um país emergente, é um país que historicamente sempre esteve envolvido em conflitos gigantescos. É um imperialista, é um país imperialista, né, que está ali, desenvolveu todo aquele leste europeu ali, foi dominado pelos russos, né? A União, só lembrando que a União Soviética ela cai, né, finalzinho dos anos 80, ali, início dos anos 90, ali é que passa ali, tem uma queda da União Soviética, e que é o Império Russo, né? Um imperialismo contemporâneo, moderno. E claro que os holofotes vai para a Rússia, mas não podemos esquecer, né, de tantos outros países que vivem um drama semelhante. Em Mateus 24, capítulo 24, verso 6, diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mista, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, como eu sinalizei agora há pouco,
As pessoas podem nos questionar, dizendo, olha, mas o mundo, desde que o mundo é mundo, acontecem guerras, acontecem conflitos, acontecem, né, animosidade entre os povos. É verdade, mas perceba que nos últimos anos essa animosidade, essa hostilidade entre os povos, ela está se dando de maneira muito mais acentuada, por vários fatores que nós não entraremos agora aqui, fatores geopolíticos, históricos, sociológicos, econômicos, enfim, uma série de fatores levam à guerra, levam ao confronto. Mas é interessante que a Bíblia traz isso, e isso é um alerta para nós. Essa análise da guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem sido objeto de estudo e de análise por vários cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, historiadores, pessoas, analistas políticos, enfim. E também nós, evangélicos, nós cristãos, os teólogos, também tem acompanhado o desenrolar dos confrontos, o desenrolar da guerra, e para que nós possamos emitir, sim, algumas considerações. Então o texto bíblico nos diz que ouviremos de guerras e de rumores de guerra. Então esse rumor de guerra, ele é contínuo, o tempo todo as nações vão se armando, vão tentando intervir politicamente na outra nação, a outra nação sentindo a sua liberdade, sentindo a sua autonomia política, econômica violada, responde, né? E aí começam a surgir os rumores de guerra, né? E aí o texto é claro, porque isso é mista. Porque é mista que isso tudo aconteça. Então, biblicamente falando, essas coisas têm que acontecer antes que o Messias retorne, antes que Cristo volte, né? Todas essas coisas precisam acontecer. Ele diz, porquanto se levantará nação contra nação. O que nós temos visto? Nações contra nação, né? Não existe, né? Às vezes a gente percebe, né? A gente está vendo aí que dentro do cenário, algumas pessoas são pró-Rússia, outras pessoas são pró-Ucrânia. Mas a gente precisa entender o seguinte, que em geopolítica não existe bonzinho, né? Existem interesses, existem fatores, múltiplos fatores que levam à guerra e que, em alguma medida, acaba gerando uma série de fatores. Então, é um pouco complicado a gente tomar partido dessa ou daquela nação, porque nos bastidores da política, às vezes aquela nação que aparentemente é a vilã pode até não ser a vilã, né? Mas não entraremos nisso aqui, né? Um outro texto aqui que leva-nos a uma reflexão muito boa, Isaías capítulo 2, diz o seguinte, verso 3, né? Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, olha o contraste. Se em Mateus sinaliza que nos últimos dias, né, haveria uma multiplicidade de guerras, de confrontos, de fome, de miséria, em Isaías já tem uma previsão, né, já pacífica, uma previsão boa, uma previsão de que aquela espada, as pessoas não mais vão levantar a espada contra uma outra nação, né? Não vai ser espada, mas vai ser uma enxada para arar a terra, né? Não vai ser, ou seja, não vai ter mais o cano do fuzil, né? Para assustar, para oprimir pessoas. Então, o cenário em Isaías já é um cenário positivo, já é um cenário de paz. É essa paz que nós precisamos, é essa paz que nós proclamamos em Cristo Jesus. Nós sabemos que estamos no caos, estamos vivendo um momento de caos, mas o texto bíblico diz para que nós olharmos tudo isso
e não vos assustarmos. Então, esse vídeo ele não tem o intuito de assustar você. Você que nos acompanha aí nas redes sociais, não entenda que o que está ocorrendo no mundo é para nos assustar. Quem está em Cristo Jesus, ele não se assusta. Quem está em Cristo Jesus, ele confia, ele se entrega. Então, é uma mensagem de esperança. O caos, quando nós estamos em Cristo Jesus, ele se torna esperança, porque há uma promessa de paz. Há uma promessa de que quando o Redentor vier, ele trará paz, trará harmonia entre os povos, entre as nações. Agora, é claro, né? O que fazer diante do caos? Né? O que fazer diante da guerra? Como eu disse, é complicado nós tomarmos partido na guerra. Infelizmente, inclusive, nós vimos até brasileiros, né, enveredando rumo à Ucrânia para defender a Ucrânia. Né? E às vezes a gente não vê essa mobilização em prol de outras nações. Mas aí é um outro vídeo para a gente discutir essa questão. Mas o nosso propósito é mostrar que em meio ao conflito, em meio à guerra, em meio ao assombro, nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos crendo na ação, na manifestação do poder de Deus. E nós queremos convidar você para não se assustar, para que você confie, para que você se entregue a Cristo, para que Ele possa, né, fazer uma transformação. Então nós, enquanto cristãos, estamos o ser cristão está acima desses conflitos, desses problemas todos que nós temos visto aí, porque em Cristo Jesus nós temos segurança. E o mundo clama por segurança, né? O mundo clama por viver em novidade de vida, por viver um novo tempo. Então, confia no Senhor. Espera nele. Não atemorize o seu coração. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Fica com Deus. Qualquer coisa, comenta aí. Né? Se você achou que ficou alguma lacuna, que ficou alguma coisa que precisava ser falado, sinaliza aí. Tá bom? Forte abraço e até mais.